Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor derrame as suas bênçãos, derrame do seu Espírito Santo sobre cada um de vocês em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 1, vamos ler até o verso de número 5. Antes, vamos orar, amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta palavra, para que ela venha hoje produzir frutos no nosso coração. Que ela venha abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento. Nos dá compreensão, Senhor, e entendimento dela, Pai, para que possamos aplicá-la nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vamos lá então, Lucas capítulo 13, verso 1. Eu vou ler aqui e vamos comentando os versículos e depois nós oramos sobre a palavra como sempre fazemos, amém? Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Vamos parar por aqui primeiro e entender. Entender que Jesus ele estava falando para aqueles homens que estavam em volta, para aquela multidão que estava em volta dele, sobre que as pessoas elas reconheciam os sinais dos tempos, mas não estavam reconhecendo a vinda do Senhor e não estavam aproveitando aquela oportunidade de reconciliação com o Senhor. E se eles perdessem aquela oportunidade de reconciliação com o Senhor, eles seriam como aquele homem que não se acerta com o seu adversário no caminho, e esse então vai perante o juiz o entrega ao meirinho e o meirinho o lança na prisão. E diz a palavra que ele não vai sair dali até pagar o último centavo. Então aqui as pessoas começaram a falar com Jesus, porque entenda que o evangelho, nós dividimos ele, em capítulos e versículos, mas ele originalmente não tem nada disso, é um texto só. Então a continuação do evangelho de Lucas, ele começa a falar que alguns homens daquela multidão ali naquela ocasião falavam a respeito de alguns galileus que haviam sido mortos por Pilatos, quando eles possivelmente vieram em alguma daquelas festas fixas onde os judeus eram convocados a estarem no templo, eles deveriam estar lá para celebrar aquela festa, seja da colheita, Pentecostes, etc, né? E eles foram mortos ali por Pilatos, diz a palavra. Então possivelmente foram judeus que vieram lá trazer ofertas, oferecer os seus sacrifícios e foram mortos quando estavam oferecendo o sacrifício. E o sangue deles se misturou ao sangue do sacrifício. Lembre-se que eu falei para vocês que a gente tem uma ideia de que por que Jesus se chama o Cordeiro de Deus? Porque ele é o Cordeiro preparado por Deus para nos perdoar e nos remir de todo pecado. Mas antes, na antiga aliança, eles deveriam levar, o homem quando ele pecava, a mulher quando pecava, eles deveriam levar um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito nenhum, perfeito, até o templo, até o tabernáculo, ou o templo posteriormente, para ele ser sacrificado, onde o seu sangue era aspergido no altar e havia então ali o perdão dos pecados. Porque é o sangue que faz remissão pelos pecados. Eu acho que é Levíticos 17:11 ou 11:17, agora eu não lembro. E o que eu ia dizer é que alguns eles têm uma interpretação errônea de que a pessoa que ia oferecer o sacrifício pelo seu pecado, ele entregava para o sacerdote e o sacerdote fazia tudo. Não é verdade. Era o ofertante que tinha que degolar, escute isso, degolar e cortar em partes o animal que ia ser sacrificado, porque algumas partes eram aproveitadas e outras não. Algumas partes do animal tinham um fim, algumas iam para o altar e outras não iam para o altar, outras eram lançadas fora. E aqui então, por isso que aqui eles ficam chocados com o que Pilatos fez, porque possivelmente estavam lá os judeus degolando, cortando
né, as ofertas, os sacrifícios, e eles foram mortos naquele momento, e o seu próprio sangue se misturou ao sangue daqueles animais. Tudo isso para mostrar, principalmente para aqueles, né, que eu já atendi pessoas assim, que elas estavam, acho que a palavra certa é essa, revoltadas do porquê Deus permitia que animais inocentes fossem mortos, tivessem o seu sangue ali derramado para perdoar o pecado dos homens. Isso é para que nós possamos compreender a dimensão do nosso pecado. O quão sério ele é. O quanto ele nos afasta de Deus. Que o pecado leva à morte. Então essa é a compreensão que nós precisamos ter. Né? Como eu sempre falo de uma maneira simples, bem básica, para que todos possam entender. Né? Não entro aqui em questões teológicas profundas, nada disso. Amém? E ele, porém, lhes disse. Então Jesus disse para aqueles homens, né, que estavam falando a respeito desses galileus que foram mortos no momento do sacrifício das suas próprias ofertas, que o seu sangue se misturou. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Por terem padecido estas coisas? Você sabe que Jesus aqui, ele alerta aqueles homens para algo que nós também precisamos nos aperceber. Que é assim, nós achamos que as coisas ruins só acontecem com os outros, conosco não é assim. E nós achamos que as coisas ruins que acontecem com os outros é porque elas, eu não vou usar esse termo, mereceram, mas eles talvez tivessem algum motivo para estar sofrendo aquilo. Ninguém fala, mas muitos pensam. Então nós nos comparamos com aquelas pessoas, e é aqui que eu quero chegar, nessa primeira parte que eu falei, eu sei que muita gente pode discutir muito e não chegar a lugar nenhum, mas nessa segunda que eu vou falar agora, eu sei que isso é unânime. Porque nós temos esse costume de nos comparar e achar que porque não aconteceu conosco, nós somos melhores. Nós estamos melhores. A nossa condição é melhor. Tanto moral quanto espiritual, seja lá o que for. Não é verdade? E é isso que Jesus está dizendo aqui para eles. Lembra que nós lemos, quando eu comecei falando, nós falamos que o Evangelho de Lucas é um texto só, ele não é separado por capítulos, versículos, epígrafes, nada disso. É um texto só. E ele termina dizendo ali e nós falamos, desculpe, ontem, sobre a necessidade da reconciliação com Deus e com o próximo. Por isso que a palavra de Deus se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas quem nega esse momento, quem não reconhece essa oportunidade, que era aquilo que Jesus estava falando ontem, e aí a pessoa não reconhece a oportunidade, não reconhece Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, mas ele olha para as outras pessoas e vê que alguns sofrem, então elas pensam, eu sou melhor do que eles. E não é verdade, é disso que Jesus está dizendo. Olha aqui. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, o arrependimento é o que conduz à reconciliação. O arrependimento é uma mudança de coração, metanoia no grego, que nos leva a uma mudança interior que ela então começa a refletir no nosso exterior. Nós mudamos de verdade quando ela é de dentro para fora e não mudamos de fora para dentro. De fora para dentro é só uma aparência. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que está no coração vai aparecer de novo. Porque é do coração que procedem. Toda a nossa vida procede do coração. As coisas boas, as coisas ruins, tudo vem do coração. Então ele diz, não eram, eu vos afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Por que ele está falando isso? Porque nós sempre falamos aqui e colocamos essa perspectiva da palavra de Deus, que nós estamos aqui de passagem. Então se você vai morrer hoje ou vai morrer amanhã, me perdoe falar dessa maneira, mas é verdade. Não importa de que forma você vai morrer, mas importa para onde nós vamos.
Não importa como eu e você vamos morrer, quando eu e você vamos morrer, mas importa para onde nós vamos, porque lá é eternidade. Aqui é um tempo finito. 70 anos, quando pelo vigor, nós lemos isso no Salmo outro dia, 80 anos. Mostrando que a maioria vai a essa idade, não que isso seja um limite. Então, nós precisamos nos preocupar e estar atentos para onde nós vamos. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Se não vos arrepender, vocês vão perecer da mesma maneira. Porque o problema não é eles terem morrido ou terem sido mortos da maneira como eles foram. Mas é para onde eles foram. E ele diz, se nós não nos arrependermos, não mudarmos nosso coração, nós também vamos perecer. E ele dá mais um exemplo ainda. Versículo 4, nós vamos terminar aqui. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé, a história não fala sobre isso e eu não lembro de ter lido em lugar nenhum, mas possivelmente é um fato conhecido pelos... eu não vi se aquele historiador judeu fala sobre isso, não estou lembrado. Pelo menos não me vem na memória agora, mas pode ser que ele fale, pode ser que não. Mas aqui o que nós vemos é que havia um fato conhecido de uma torre de Siloé, chamada uma torre de Siloé, claro, tá aqui, que caiu sobre 18 pessoas e os matou. E aí ele pensa assim, ó, vocês cuidam, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Olha que interessante. Jesus mais uma vez está dizendo que o mais importante não é a forma que nos engana, muitas vezes nós pensamos, nós somos melhores, porque isso não aconteceu conosco. O que nós precisamos ter no nosso coração é que o mais importante é para onde nós vamos. E para onde nós vamos, ela parte da reconciliação com Deus através de Jesus Cristo e do arrependimento dos nossos pecados. Se não nos arrependermos, versículo 3, todos nós igualmente pereceremos. Não importa de que forma, mas para onde nós vamos? Vida eterna ou morte eterna? E é isso que nós não podemos brincar, e é isso que eu vejo as pessoas brincando, e é isso que eu vejo as igrejas brincando também. E ele termina assim, ó, não eram, eu vos afirmo, dizendo que eles não eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Que palavra forte, né? Tenho falado muito isso nesses dias, né? Mas é porque, sabe o que acontece? Eu não vejo as pessoas não vejo as pessoas pregando a palavra. Eu vejo elas pregando o que elas gostam de pregar e o que as pessoas gostam de ouvir. Mas a palavra de Deus é uma só e nós precisamos pregar ela como ela é. E não escolher o que nós vamos pregar para agradar um ou agradar outro. Não escolher o que nós vamos ouvir para agradar o nosso coração e a nossa alma. Precisamos ouvir toda a palavra de Deus. E o que nós estamos lendo aqui é a palavra de Deus. São palavras do Senhor Jesus para nós. Se não nos arrependermos, todos nós vamos perecer. Não importa de que forma, mas para onde nós vamos. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra. Pai, dá-nos entendimento e compreensão, dá-nos sabedoria da tua palavra. Porque nós esquecemos que nós estamos aqui de passagem, nós esquecemos que nós não vamos levar nada. Nós esquecemos que nossa vida aqui é como uma fumaça, como um sopro que logo se dissipa. Mas o que importa é para onde nós vamos, porque lá nós vamos passar a eternidade. E nós queremos passar a eternidade contigo, Senhor, em nome de Jesus. Por isso nós queremos apresentar hoje a nossa família. O Senhor está dando essa direção, apresentar o marido, a esposa, os filhos, os netos, genros, noras, pais, para que o Senhor possa abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento, que o Senhor possa tirá-los do engano, do engano da aparência, das riquezas, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, sabedoria e compreensão, abre os seus olhos, o seu entendimento, Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com aquele filho pródigo, quando ele estava longe da casa do seu pai, ele lembrou que na casa do seu pai não tinha falta de pão nem para os servos. E ele então disse, vou voltar para a casa do meu pai.
Que você hoje possa receber essa palavra no teu coração e aplicar primeiro ao teu coração e interceder e clamar agora pelos teus em nome de Jesus. Porque o Senhor, como disse, ou melhor, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você, a tua casa, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos servirão o Senhor, serão abençoados por andar no caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Muito mais abençoados do que eu e você. Em nome de Jesus. Porque eles vão ter um depósito de oração que eu e você fizemos diante do Senhor. Depositamos diante do Senhor, aos pés do Senhor, um depósito de oração pelos nossos filhos, pelas nossas gerações que ainda virão, em nome de Jesus Cristo, até que o Senhor Jesus volte. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoa cada um que está aqui conosco. Dá-nos, Pai, da tua graça, do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça de compartilhar, de curtir, de colocar nos comentários o teu pedido de oração. E que Deus te abençoe. Tenha um bom dia em nome de Jesus.